Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como estão? E aí, aqui em Garopaba tá um dia bem ensolarado. Não sei como é que tá aí a cidade onde vocês estão. Hoje a gente vai conversar com o João Rocha, que é gerente da Fundação O Pão dos Pobres, um local assim fantástico, iluminado, que eu tive o privilégio de trabalhar um tempo. Oi, Ru, boa tarde. Nós vamos. Daqui a pouquinho o João tá entrando. E vocês, pessoal? Tudo certo aí nessa tarde, quase 5 horas. Oi, Argelinho, tudo bem? Meu primo lá de Porto. Como é que vocês estão se virando aí com essa Covid-19, Argelinho? Manda um recado aí com essa cidade aí grande, preocupante aí com essa população aí gigantesca. A gente aqui em Garopaba só tem 2 casos confirmados e aí tá meio complicado, né, primo? Pois é, gente. Hoje a gente vai falar com o João, que foi meu gestor lá na Fundação Pão dos Pobres, que há 125 anos, olha só, uma instituição centenária, lindíssimo prédio. Quem não conhece, ali na Cidade Baixa, na Rua da República, esquina Borges, há 125 anos eles proporcionam projetos de vida para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social e de violação de direitos. É uma instituição seríssima, como várias outras ONGs aí de Porto Alegre e do Brasil inteiro, que fazem aí esse trabalho das tripas coração para poder atender, principalmente agora nessa época, né? Pois é, meu primo, tem que se cuidar, hein? Usem a máscara, não saiam sem máscara, alquinho gel sempre aí na bolsa, no bolso, para tá colocando assim e realmente se cuidar, procurar evitar sair. Vocês que moram em cidade grande, assim, que tem muita gente, alguma aglomeração, tem que se cuidar mesmo. Um beijo para vocês, desejo saúde para todos aí, se cuidem. E a fundação, então, como eu estava falando, ela tem a missão, olha que bonita a missão de potencializar o desenvolvimento integral da criança, do adolescente e do jovem, numa perspectiva solidária, constituída por meio de práticas socioassistenciais. Vamos ver se o João, daqui a pouquinho ele está entrando. Eu tive o privilégio de trabalhar lá na Fundação na área de desenvolvimento institucional de 2014 até o meio de 2016, ano em que eu vim morar em Garopaba. Agora em junho a gente completa aí 4 anos já aqui em Garopaba. Mas foi assim, realmente eu só saí da fundação porque eu queria muito mudar de cidade, de estilo de vida, né? Mas foi uma decisão bem difícil, porque as pessoas que eu conheci lá são amigos até hoje, assim, inclusive o João, a Bel, a Carol, a Lelê, a Ellen, a Dani, que agora está aqui em Curitiba, também saiu da fundação, tanta gente legal assim que passou pela vida no dia a dia, mas que ainda faz parte dela, né? Ainda tenho alegria de falar que essas pessoas fazem parte da minha vida. E eu tenho um quadro aqui, depois eu vou tentar mostrar para vocês que quando eu saí na minha despedida, a Dani fez, porque a gente sempre gostava muito foto, tirava foto com o pessoal no almoço, ali no pátio e tal. Que tem um pátio gigante, assim, então depois da hora do almoço a gente ficava no sol lagarteando. E aí a Dani sempre estava clicando a gente, daí ela fez uma montagem com as principais fotos, assim, e imprimiu e colocou num quadro para mim que está aqui comigo, me acompanha aqui. Por isso que eu digo, fazem parte, porque todos os dias eu olho aqui para esse quadro e lembro deles, dos momentos bons que a gente viveu aí em Porto Alegre, na Fundação Pão dos Pobres. Quantos desafios, quanta chuva, quanta festa de Santo Antônio a gente montou. Muito legal, muita coisa boa, né? Agora, claro, esse momento aí tá mais complicado para eles. Deixa eu colocar aqui de novo.
Acho que o João não entrou ainda. Pedi pra Rua. Ô, Ru, chama aí pelo meu celular tá lá na sala, dá um toquezinho ali pro João, que a gente já tá aqui para conversar. E o tema de hoje é a sustentabilidade das ONGs em tempos de pandemia, né? Que isso aí nos pegou de jeito, pegou todas as áreas, né? Pessoas, empresas, ONGs, poder público, ninguém ficou de fora. Todas as classes sociais também. Bem complicado, né, minha gente? Não é fácil, mas a gente está se reinventando. Olha, a Ru falou que ele já vai entrar. Quem quiser mandar um recadinho aí de como é que tá na sua cidade. Depois dessa live a gente não vai poder fazer 1 hora, porque o João tem uma outra live hoje. Coincidência de agenda, porque ele é uma pessoa super atarefada, né? E principalmente agora tá se virando lá nos 30, enfim. E aí em seguida ele vai ter que atender uma outra demanda também para fazer uma live, se não me engano é no Instagram também. Oi Laura, tudo bom? Boa tarde. Como é que tá aí em Ubatuba? Manda um oizinho aí. A gente vai conversar com o gestor de uma ONG super legal, assim, hein, Laura, que eu tive o privilégio de trabalhar antes do monitoramento, que é a Fundação Pão dos Pobres de Porto Alegre, uma fundação centenária, completa 125 anos esse ano, e é uma fundação muito legal. Daqui a pouquinho ele tá entrando aí. Como é que tá por aí? Semana que vem a gente vai postar o vídeo ali do Yuri, que fez uma livezinha, assim, fez uma gravação sobre o monitoramento Mirim. A gente vai postar, Laura. Que é Boba? Oi, que é? Tudo bom? Por quanto tempo, né? Como é que vocês estão aí? Se cuidando, usando máscara? Ó, a Fundação Pontos Pobres entrou. Vou chamar aqui o João, porque ele tem uma outra agenda. Eu já vou chamar ele. Ixi, não tô conseguindo apertar. Me chama aí, João. Solicita para falar ao vivo, que aqui não tô te chamando e não tá dando. Tu tá na fase? Que legal. Deixa eu colocar aqui. Não apareceu aqui pra mim. Aqui, agora sim. Guardando Fundação Pontos Pobres. Oi, Lelê. Lelê. Olha o João. Tomando uma aguinha, João. Isso aí, Cris, tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, só tá travando a imagem. Eu também tava bebendo, ó, vamos fazer um brinde. Um Pois brinde é, à vida. tá Tá travada a travado. imagem. A Como minha faço também. pra travar aqui? A minha também, João. Não, a tua tá ao vivo. Vamos de novo. A tua tá travada. Não, mas deve ser só o sinal da internet. Se tu me. Olha, ele saiu. Peraí, vamos tentar de novo. É que tá travado, tá bem congelada a imagem dele. Oi, Lelê! Tu tá aí perto do João, tá travando a imagem dele. Ele vai entrar de novo. Não sei se é o sinal aí da internet. Vamos lá. Vamos de novo. Ah, agora sim! Ah, não, tá travada de novo, João. Pois Tu é, tá eu olhando, tô te parecia que escutando tu bem. tava. Hã? Eu tô te escutando bem, tô te vendo bem. Agora eu não sei por que que tá travado. Pois é, tá rodando, mas não tem problema. O importante é a gente falar, depois a gente vê se quando postar lá no IGTV se vai rodar a imagem. Tudo bem contigo, João? Tudo bem, Cris? É uma alegria falar contigo, né? Todos que estão aí juntos nessa live.
Pois é, eu estava conversando com o pessoal que eu tô bastante feliz, assim, até emocionada, né, de falar contigo, né, que tu representa toda essa instituição aí que eu tive o privilégio de trabalhar por 2 anos e pouco, né, eu tenho o maior carinho pela fundação e estava falando que vocês fazem parte da minha vida ainda, que não é uma história assim, fizeram parte da minha vida seguido, até porque eu tenho aquele quadro, lembra que a Ellen fez para mim? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para as pessoas terem uma ideia. Olha o quadro que eles fizeram para mim. Olha tu aqui, João. Tá Sim, conseguindo sim, ver? Olha claro, tô aqui, vendo, ó. perfeito. Tá na minha parede aqui, ó. Não tem como eu não lembrar de todos vocês durante os dias, né? Então é uma instituição que faz parte ainda da minha vida e os amigos que eu fiz aí também, né? Que Que legal, alegria Cris. falar com Que coisa. legal, acho que essa dimensão, né, das fotos, das imagens, nos remete sempre a um tempo de muita esperança, de encontros, mesmo que agora, enfim, diante desse isolamento social, a gente esteja mais distante, por um lado, fisicamente, mas essa dimensão espiritual, a dimensão afetiva que um dia nos uniu, ele reforça também quando a gente remete a essa dimensão do que se já viveu junto. A gente também tem muitas saudades de ti, foste uma pessoa que contribuiu muito aqui com o Pão dos Pobres, né, dentro também de todo o trabalho ali do Visão Social. Acredito que é dar visibilidade a iniciativas que fazem um bem para a sociedade como um todo. Então, muito obrigado pelo carinho e também por nos recordar com essas lindas fotos. Que legal, João. Coisa boa, gratidão também. Eu estava falando aqui na abertura, né, que a Fundação Pão dos Pobres ela completa 125 anos esse ano, né, e que ela proporciona projetos de vida, né. Isso é que é legal para crianças e jovens em vulnerabilidade social e violação de direitos, né. E eu acho que mais do que nunca, né, João? Eu até coloquei o título da nossa conversa, Sustentabilidade das ONGs em Tempos de Pandemia e o case de vocês, porque eu acho que vocês são um exemplo, né? São uma entidade centenária, super lembrada, assim, né? Top of mind. As pessoas tu pergunta na rua uma instituição, as pessoas, Pão dos Pobres, Pão dos Pobres. E nesse momento, né, João, de crise, né, que a gente tem que estar criando, se reinventando, né, utilizando as redes sociais para poder desenvolver o trabalho que muitas vezes a gente não está conseguindo fazer de outra forma mais do que nunca. Achei lindíssima a campanha de vocês ali. Qual é a agência que está com vocês? É a Painha? Eu não estou Isso, é a lembrando. Paim, Cris. É a Isso, é Paim a que é a Painha. nossa agência, que faz todo um trabalho, né, de muita importância para nós e importante destacar que faz todo um trabalho voluntário, né? Toda a agência, todos os profissionais são voluntários. Claro, isso é muito legal. E mais do que nunca, vocês estão precisando demais deles agora, dessa ferramenta e das pessoas que estão do outro lado aqui dessa câmera, que vão nos escutar e que tem assim, ó, o dedinho, eles podem fazer toda a diferença com um toquezinho, né, João? Explica pra gente assim como é que tá. Eu vi há pouco tempo ali um comunicado que vocês colocaram, até fiquei bem preocupada, sensibilizada, né? Eu acho que a gente pode começar por aí até para dar uma contextualizada, né? Para depois a gente falar um pouquinho do histórico, dos programas da Fundação. O que tu me diz aí, João? Eu sei que vocês devem estar assim com os corações bem abalados também, né? Corações e mentes aí com essa decisão, né, João? Bem difícil. Sim, Cris, a gente, enfim, desde o momento que foi decretado aqui pelo município a dimensão de calamidade e todo esse acompanhamento em função da pandemia, o Pão vem criando estratégias, né, de se manter, porque as organizações sociais, nesse momento, cada vez mais, a sociedade como um todo, sobretudo aquelas pessoas mais vulneráveis, mais precisam das organizações sociais. Mas Sim, sempre tem uma correlação com a dimensão econômica, porque a sustentabilidade das organizações sociais, elas sempre partem de um princípio de solidariedade e de entreajuda, porque aquilo que a gente costuma no dia a dia trazer, nós não temos uma produção de um bem em si, né, dentro de uma, digamos, de uma cadeia econômica. As organizações sociais, o que elas produzem, né, o nosso objeto de trabalho sempre é atender da melhor forma possível aquelas pessoas
que estão em situação vulnerável, né, especificamente do pão das crianças e dos adolescentes. Então, esse é o princípio básico da organização. E quando a gente se depara com uma situação de pandemia, de isolamento, que envolve também os efeitos colaterais em relação à economia, a gente acaba sofrendo muito, porque, enfim, as pessoas, de uma maneira geral, são solidárias, e a gente não tem recebido muita solidariedade nesse momento, mas claro que a instituição do porte e do tamanho do pão, ela tem relações com o poder público, seja do município, do estado, e também a relação com as empresas. No momento que essa parceria, por esse contingenciamento que está dado hoje na sociedade como um todo, decai, a gente acaba recebendo também um efeito forte nesse sentido. E claro, nós tivemos que fazer reduções de salários, tivemos que fazer reduções nas equipes, até para minimamente se manter. Então, de todos os serviços, que depois a gente pode abordar com um pouco mais de propriedade, a gente tem mantido em pleno atendimento somente o acolhimento institucional, porque aqui é a casa dessas crianças. Elas não têm para onde ir, então aqui elas moram. Os demais serviços nós tivemos que fazer algum trabalho home office, alguma suspensão, e alguns convênios, né, com os entes públicos e algumas parcerias com algumas empresas foram suspensos os repasses nesse momento. Então, em alguns casos, a gente aderiu ali àquela medida provisória 936 de mantença de empregos, então reduções de carga horária de salário, e outros casos, infelizmente, a gente não conseguiu manter e tivemos que encaminhar as rescisões contratuais. Mas sempre numa expectativa e numa esperança de que ali na frente a gente possa ter um fôlego possível de trazer de novo alguns profissionais ou recontratar outros. Isso não é um fato isolado, Cris, aqui do Pão dos Pobres. Eu acredito que todas as organizações sociais de todo o país, né, e provavelmente de todo o mundo, estejam passando por situações parecidas. Certamente, com certeza. Você se mantém ainda pelo apoio de pessoas físicas, jurídicas e os convênios, né, João? Isso, a principal forma de sustentabilidade econômica e financeira do pão é por meio das doações. Então, a sociedade como um todo se utiliza das leis de incentivo. Então, sobretudo o Fundo Criança é a nossa principal fonte de recursos. Depois vem os convênios também com a prefeitura, com a FASC, com a SMED, que a gente também entende essa relação, tanto com a SMED quanto com a FASC, não é uma suspensão por desejo, mas de fato é uma situação de contingenciamento. A FASC, eu acho que também tem feito um grande trabalho na cidade, buscando ao máximo, quando eu digo FASC, é aqui para Porto Alegre, né? Que não são daqui, é a Fundação de Assistência Social. Mas, enfim, eu acredito que é um trabalho de rede, que ele tem que ser cada vez mais fortalecido, né? Perdas todos nós teremos, mas o mais importante é resguardar a vida. A gente sempre tem intensificado que o mais importante é a vida das pessoas, né? Esse momento é o principal objeto, o principal objetivo é garantir a saúde e a vida das pessoas, e vamos juntos somando esforços para buscar depois os ganhos financeiros, a manutenção. Um foco que a gente tem batido muito aqui no pão é a dimensão de manter a qualidade de alimentos, então a gente tem intensificado as nossas campanhas ali em arrecadação de alimentos, que também caíram bastante, e as crianças estão aqui, né? A gente tem que fazer algumas formas de garantir minimamente a sustentabilidade também e a vida de cada uma delas. Claro, claro. João, vocês a essa altura já teriam até lançado o relatório de atividades, normalmente em março, final de março, início de abril, né? Eu tenho alguns números aqui que eu vou falar para a gente conversar, e tu pode falar se não são mais esses, mas enfim, até um beijo para a Carla e para a Ellen, que me passaram alguns números, materiais, né? A Ellen está aqui, não sei se a Carla está podendo acompanhar, mas a Carla, que é assessora de imprensa do Pão dos Pobres há bastante tempo também, a Suzy, né, manda um beijo para elas. Eu tenho aqui os dados do CAT, depois eu quero que tu explique exatamente o que é cada atendimento, né, para as pessoas que estão nos escutando. Eu tenho os dados, então, 290 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos no CAT, o CEP 884 adolescentes de 14 a 24 anos, que é a questão da aprendizagem profissional,
E o acolhimento que tu falavas agora, que depois a gente pode detalhar mais, 173 crianças, é isso, João? Isso, Cris. Esses são os dados que nós tínhamos assim já trabalhado para o lançamento do relatório social, que a cada ano a gente faz questão de promover um café da manhã, que é justamente para agradecer a todas aquelas pessoas, todas as empresas, os entes públicos e privados, né, de todo o bem que eles fizeram para a instituição. Então, esses dados, eles remetem justamente ao relatório social. Claro que nesse momento a gente tem atendido essas crianças e esses adolescentes, sobretudo da aprendizagem e do CAT, que é o turno inverso ao escolar, de uma maneira mais remota. Então, um trabalho home office, algum atendimento psicológico, porque também, de fato, as famílias se sentem muito necessitadas de um acompanhamento, e muito na questão de cestas básicas, aquilo que a gente tem conseguido partilhar e arrecadado para aquelas famílias que mais necessitam, a gente tem distribuído. E o atendimento direto, como dizia, é o acolhimento institucional, onde tem essas 173 crianças que residem aqui na instituição, e o atendimento direto e ininterrupto nesse caso. Sim. Eu não sei se tu acompanhou, João, a gente há um tempinho agora fez uma entrevista com o Casé Fortes, né, que é o nosso super parceiro aí das campanhas da pedofilia, e ele te mencionou, né, falou da campanha, enfim, falou em ti, te mandou um abraço, né, e eu lembro agora falando contigo e lembrando, assim, que foi tão bacana e tão forte, né, principalmente para essas crianças do acolhimento institucional, né, essa campanha que a gente fez Todos contra a Pedofilia na Copa 2014, depois seguimos até 2016 fazendo bate-papos aí. É um tema que, mais do que nunca agora, né, em tempos de confinamento, isolamento social, tem crescido muito, né? O Casé até comentou isso, né? Então, mais do que nunca vocês têm que ter esse cuidado e acolher mesmo, né, essas crianças aí. Sim, sim, não, até é importante tu destacar isso e também remeto, né, para o Casé esse abraço, né, retribuo esse abraço carinhoso. O Casé é uma pessoa assim de extrema importância no meio nacional em termos de proteção integral da criança e do adolescente, sobretudo aquelas crianças que sofrem violação, abuso sexual, né, e o que é importante a gente destacar? Que claro que em momentos onde as situações de vulnerabilidade se agravam, e são diversas situações de vulnerabilidades cada vez mais, é importante destacar que isso se reverbera muito, né, nas violações de direitos. Então, a gente tem recebido mais denúncias de casos de violações, de negligência, de abandonos, de maus tratos, de violência física, de violência sexual, que acaba sendo também a violência física, com certeza. Então, essa rede de proteção ela tem que estar cada vez mais atenta a essas situações e buscar cada vez mais proteger as crianças e adolescentes, que sempre serão, né, a parte mais frágil, mais sensível, numa situação de violação de direitos. Então, como falava antes, muitas vezes a família está numa situação de calamidade, tem toda essa situação do isolamento social, que é extremamente necessário. Porque é importante destacar isso, né, Cris? Porque às vezes quando a gente fala, não dá para entrar numa situação de senso comum, de ficar jogando de um lado para o outro, quando eu digo, ou é isolamento, é economia. Não, os dois eles têm que caminhar juntos. Não pode entrar num conflito de dizer, ou tira do isolamento, porque daí a economia vai acabar. E não podemos ter esse tipo de interpretação. Mas ter esse olhar de trabalho de rede para ver aquelas famílias que estão em situação mais de maior vulnerabilidade e garantir esse mínimo, porque às vezes a família com fome de comida, acaba provocando outras situações, né? Às vezes numa ânsia, numa ansiedade. Então é também garantir para essas crianças um espaço de proteção. E o Casé, como disse, juntamente contigo e conosco no trabalho, essa importância das pessoas se entreajudarem. Ai, deu uma travada aqui. Está travando? Deu, agora voltou. Pois é, eu acho que a nossa internet talvez aqui, porque a imagem a minha está travada, né?
Sim, a tua imagem tá Eu pausada. consigo ver vocês perfeitamente. Mas eu não sei, Aham. enquanto a gente conseguiu falar nesse sentido de escuta, travou toda a fala ou queres que eu recapitule? Não, foi perfeito, foi perfeito. Tu estava falando só essa última questão aí do Casé e eu lembro que ele falou também uma coisa bem importante, que os pais têm que ter o cuidado, né? Agora indo ali mais para as crianças do CAT do CEP, não devem ter restrições para pegar o celular para ver com quem essas crianças e adolescentes estão se relacionando. Não existe senha para pai. Ele falou, deixou bem registrado isso, né? Que os pais não devem ter constrangimento de ver realmente, seja no computador ou no celular, o que essas crianças estão falando, com quem elas estão se relacionando, né? Porque é justamente a porta de entrada para esses pedófilos, né, João? Sim, e com certeza, essa situação daquelas crianças que felizmente têm família, né, que pode também ser esse apoio, porque muitas das crianças, sobretudo dos quais a gente se depara, é perceptível que o núcleo familiar é o primeiro espaço de proteção. Aonde o núcleo familiar falhou, a situação da violação do direito ela começa a acontecer numa forma mais branda ou de uma forma mais complexa. Então, nesse sentido, claro, os pais, os responsáveis pelas crianças e, sobretudo, os adolescentes, quando têm acesso aí à internet ou salas de bate-papo, enfim, toda a tecnologia que favorece a comunicação, que é muito importante, também requer uma atenção cada vez maior. E o que a gente percebe? Muitas vezes, as pessoas de má intenção, sejam elas ou pedófilos ou pessoas com intenção de violar, se aproveitam desse momento de fragilidade justamente para se aproveitar, infelizmente, da fragilidade das crianças. Porque, por exemplo, Cris, algo que a gente percebe muito na área social, sobretudo da alta complexidade de criança e adolescente. Muitas crianças, né, por não ter um espaço de proteção, às vezes nas suas famílias, elas são muito suscetíveis a diversas situações. Por exemplo, a gente tem casos onde a gente se deparou que as meninas, bem novinhas, de 6, 7 anos, trocavam a sua virgindade por sacos de salgadinho, por Ai, um coisa. pacotinho de bolachinha recheada. Então, os aproveitadores, aquelas pessoas que têm má intenção e que se utilizam disso, tu imagina num momento agora de pandemia onde as pessoas de fato passam fome. Né? Com Meu Deus. certeza, essas violações elas podem tomar uma proporção e provavelmente estão tomando. O que a gente tem escutado, por exemplo, de violação doméstica, né, de contra a mulher, Sim, de violência, aumentou muito nesse aumentou momento bastante. de isolamento. E com as crianças também não é diferente. É, Constantemente a gente tem recebido crianças com situações de muita negligência, situações dos quais, para quem tem filhos, né, para quem tem sobrinhos, para quem tem netos, é inimaginável o que uma criança violada passa. Porque quando a gente tem uma criança que é da nossa família, a gente cuida ao máximo. Qualquer situação a gente está protegendo, às vezes a gente até super protege. Agora, essas crianças que muitas vezes não têm um adulto responsável, um adulto guardião, mesmo que não seja o pai ou a mãe, às vezes é um tio, às vezes é um avô, a violação ela se dá muito. Então, por exemplo, quando a gente faz essa relação de passar fome e ter violações, sobretudo quando tem uma conotação sexual, tu vê a dramaticidade que isso se apresenta, né? muito triste. João, eu queria que tu explicasse para as pessoas assim com mais detalhes, né? Como a gente fala que essas crianças elas saem das suas famílias, né? Principalmente as do acolhimento, que é o trabalho que vocês estão fazendo hoje, né? Por causa da pandemia. Que são casas praticamente vocês fazem ali no prédio, são 4 casas, eu não me lembro se são 4 ou 5. Explica para as pessoas o que tem nessas casas, quem são os profissionais que estão ali no dia a dia lidando de fragilidades como essa que tu me falou, porque às vezes a pessoa pensa assim, é um lugar que tem uma cama lá jogada, tem um refeitório, alguma coisa.
em acolhimentos, assim, que se vê pelo país, né? O pão, ele tem todo um cuidado, as casas têm a sua personalidade, pelo menos na minha época, eu lembro que eram super, assim, decoradas, enfim, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa particularidade do pão, que é um diferencial. Sim, sim. Não, o pão tem uma estrutura assim fantástica, né, de proteção. É importante destacar assim que cada casa de acolhimento, nós temos 6 casas, são 4 dentro do complexo aqui em Porto Alegre e mais 2 casas fora. E é importante dizer assim que cada casa tem um grupo de crianças, são 20 crianças, alguns são grupos de irmãos, são crianças que por uma situação extrema de violação de direito foram retiradas daquele núcleo familiar, porque às vezes o próprio núcleo familiar ali era o violador de direito. Quando eu digo violação de direitos, é isso que a gente vem falando, é abuso sexual, é negligência, é maus tratos, é não proporcionar para a criança uma vida saudável, uma infância feliz. Então o pão ele tem essa perspectiva dessa construção dessas casas, são 6 unidades, cada casa é composta por um coordenador, uma equipe técnica, um assistente social, um psicólogo, um grupo de educadores, né, que trabalha 24 horas, de domingo a domingo, os 365 dias do ano, então nunca para. Inclusive, quando é as festas de final de ano ali, Natal, Ano Novo, a gente sempre faz as festas de Natal, a ceia de Natal com as crianças, a virada do ano do Ano Novo. Tá? É, Trancou, não sei até quando que... trancou ali na virada do ano novo. Eu consegui escutar até ali. Ah, perfeito. Não, então, como a gente falava, a gente procura criar nessas casas um espaço acolhedor e também um espírito de familiar. Por isso, quando a gente fala assim dessas festividades que a gente faz nos nossos núcleos de família, né, pai, mãe, irmão, assim por diante, a gente procura também reproduzir aqui nas casas de acolhimento. E nesse sentido, a gente vem buscando, né, construir um espaço de superação, de ressignificação de vidas, porque essas crianças elas vêm com muita violência sofrida, às vezes elas reproduzem essa violência, e a gente até tem vários estudos de que geralmente adultos que são violadores foram crianças que foram violadas. Então, cuidar dessas crianças é quebrar um ciclo perverso para que eles também não se tornem adultos violadores no futuro. Porque muitas vezes, diante de tanta violência, que para nós é muito cruel, às vezes acaba fazendo parte da rotina. Então, às vezes a gente tem declarações de crianças que aquilo que para nós é uma violência extrema, às vezes para eles é coisa do dia a dia, e acabam respondendo com muita violência. Então, dar amor, dar carinho, construir espaços de amorização para essas crianças é quebrar um ciclo perverso de violação. Claro que a gente tem plena convicção que precisa muito conhecimento, muita tecnologia, mas acima de tudo muito amor, né, para dar conta, eu acho que dessas situações. Então as casas, elas têm essa construção arquitetônica, né, de poder minimamente constituir um espaço de lar, não só físico, mas de carinho, onde a gente coloca as fotos das crianças, onde a gente busca proporcionar passeios, todas as crianças estão na escola regular, todas fazem atividades recreativas, atividades culturais, e isso acho que a cidade de Porto Alegre, assim como outras que têm abrigos, conseguem minimamente se organizar para proporcionar para as crianças irem no teatro, irem num show, irem numa atividade esportiva, num jogo de futebol, ter atividades lúdicas para também resgatar o ser criança, que em algum momento foi violado, ou por essas situações que a gente já estava falando, ou pelo trabalho infantil forçado, ou algo nesse sentido. Então, essa estrutura de casa, que não é só uma estrutura física, mas também uma estrutura afetiva. Depois, se puderes, eu falo um pouquinho também da história do pão, porque o pão tem esse carisma fundante, né, desde a sua origem até os dias atuais, ao longo dos seus 125 anos, essa premissa. É claro que a gente vai se adaptando conforme a legislação, conforme a atualidade do conhecimento. Muitas vezes a gente
é gerador também de conhecimento. A gente tem uma parceria muito grande com as universidades, dos diversos cursos de formação, desde a área da psicologia, da área da enfermagem, da área da odonto, da área médica, da área do jornalismo, né, para justamente criar um espaço multifacetado também de inovação de tecnologia, de como bem atender. Claro. Não, com certeza, João. Fala assim da história do pão, que como a gente está no Instagram ao vivo, todas as pessoas do Brasil e do mundo têm acesso, né? Os porto-alegrenses já faz parte ali do imaginário, do inconsciente. Mas fala um pouquinho da história que é muito linda da fundação. Isso que eu falava dos 125 anos, eu acredito que o Pão dos Pobres seja uma das instituições mais antigas do Brasil, se não a mais antiga, porque ela nasce numa perspectiva junto com as santas casas, né, que a gente tem em cada estado, em cada município, algumas santas casas, então são 125 anos, e o Pão nasceu para atender um cenário de guerra do Rio Grande do Sul. Então ele já nasce com uma finalidade muito adequada para aquele cenário triste, que era conhecido como a Guerra da Degola. Então os homens iam para a guerra, foi uma guerra fratricida no Rio Grande do Sul, e ficavam as viúvas, né, desses homens que morreram na guerra e os seus filhos órfãos perambulando pela cidade, sofrendo também as maiores violações possíveis, desde de estupro, de abuso, passando fome, assim por diante. Então foi criado essa casinha para acolher essas viúvas e esses órfãos. E de lá para cá o Pão, por exemplo, a gente está numa situação de pandemia, mas o Pão, por toda a sua história, ele já passou pela pandemia da gripe espanhola, lá de 1919, 18, 19, 20, que trouxe também muitas situações tristes, né, para a humanidade. Depois o Pão passa por duas grandes guerras mundiais, a primeira grande guerra e a segunda. Depois por toda a dimensão ali da crise de 29, foi a depressão econômica. E aqui em Porto Alegre a gente teve um fato pitoresco lá em 1940, que foi a maior enchente que Porto Alegre já teve. Então o que eu quero dizer com tudo isso? É uma história de muita superação. Eu acho que de muitas situações de sofrimento da humanidade como um todo, foram as pandemias e agora a gente vive essa. Também as duas grandes guerras, a situação lá da crise econômica de 29, mas tudo isso traz a esperança, né, do verbo esperançar, e conjugar esse verbo, que é possível superar. Então eu quero te dizer assim que ao longo desses 120 anos, mais ou menos umas 90 mil pessoas já foram atendidas pelo Pão dos Pobres. E a gente às vezes encontra essas pessoas que são cidadãos hoje, que constituíram essas famílias, que quebrou aquele ciclo perverso lá do passado. Esses dias antes do isolamento, eu fui para uma reunião, daí eu voltei de táxi, o taxista entrou dentro do Pão, e quando ele entrou ele começou a chorar, e ele chorava assim compulsoriamente. E eu perguntei se ele estava passando mal, se tinha acontecido, porque um homem feito, né, um senhor já lá pelos seus, sei lá, 50 e poucos anos, chorando muito, eu vi que ele estava muito emocionado, eu perguntei isso, e ele me disse assim, olha, depois de muitos anos eu entrei aqui de novo, porque eu fui interno aqui, eu fui acolhido aqui no Pão. Eu vim de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, vim com meus pais, a gente não tinha onde ficar, a gente ficava perambulando pela rua, dormia em cima de caixas de tomate que tinha ali nas feiras, a gente comia aquilo que restava da feira de frutas, assim por diante. Em um determinado momento, ele dizendo lá com seus 6, 7 aninhos, ele conseguiu uma vaga assim no Pão, e ele estava muito emocionado. Fazia muito tempo, talvez pelas contingências do dia a dia, ele não conseguia vir aqui, ele entrou, né? E daí tu vê assim, na vida desta pessoa, o Pão conseguiu transformar a vida dele. Hoje ele é casado, tem seus filhos, provavelmente seja um bom marido, provavelmente seja um bom pai, provavelmente não espanque os filhos. Então eu acredito que nesse sentido houve uma transformação. E o Pão tinha um lema há tempos atrás que dizia salvando o mundo uma criança de cada vez. Porque cada um carrega a sua história, cada um carrega os seus sonhos frustrados, os seus sonhos conquistados, também traz as suas angústias, traz as suas desilusões, mas traz os seus sonhos. E eu acho que esse resgate é muito importante justamente nesse momento que a gente está vivendo agora, de não perder em hipótese alguma esperança.
É verdade. Se reinventando em a fundação, a estrutura dela, tanto física quanto as pessoas, estão aí, né? Claro, geração após geração, acolhendo tudo isso que tu colocou agora, todas essas pandemias, guerras, enfim. Então, isso mostra a fibra que a fundação representa, né? E muito legal reescutar isso de novo, João. Eu vi que agora há pouco ali entrou a tua próxima entrevista, né? Que daqui a pouquinho o João vai ter uma entrevista também, um bate-papo, uma live também no Instagram. Se eu não me engano, foi ela que passou ali. E eu queria que tu falasse uma coisa que me chamou a atenção também, que no CEP, esse ano, vocês ganharam o Criança Esperança, né, para acontecer esse ano. Ganharam o ano passado para ser executado esse ano. Claro que com a pandemia, enfim, tudo isso, as datas, as previsões de datas vão ser alteradas. Mas me chamou muito a atenção que os jovens vão escrever um livro, né? Já se passou a história da fundação pelo irmão Albano, né? Contar os 120 anos. E agora os jovens querem falar sobre um livro, muitas histórias, né? E me chamou dentro do projeto Oficinas Literárias, né, dos jovens do CEP. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Eu achei muito bonito que eles também, como contrapartida, eles pediram também para restaurar um pouquinho o CEP, né? Sim, Cris, eu acredito que um ponto que eu destaco muito aqui no Pão é o trabalho de equipe, né? Eu acho que a gente tem um grupo de colaboradores, de profissionais que se dedicam, que vai para além da questão contratual de trabalho. Então, são profissionais assim que realmente têm uma missão de vida e trabalham por esse amor a essa causa. E o Criança Esperança, ele traduz muito essa perspectiva desse trabalho de rede e esse trabalho de equipe. Porque a proposta do projeto que se escreveu, e foi uma escrita a 4, 5 mãos, muitas pessoas se envolveram, os educadores do CEP, as equipes, né, diversas aqui do Pão, que era justamente um livro, muitas histórias. Então, claro que tem uma conotação de contar as suas histórias de superação, mas também de construir nesse conjunto de que maneira as pessoas se tornam esperançosas na sua vida. E o livro, né, um livro, muitas histórias, que foi o projeto que nós fomos contemplados com o Criança Esperança, ele quer justamente resgatar a história de pessoas que já passaram aqui pelo Pão, porque, como eu dizia, são mais de 90 mil pessoas. A gente não sabe quem são essas 90 mil pessoas hoje. Algumas provavelmente já faleceram, outras seguiram alguns rumos, mas algumas a gente tem alguns contatos. Então, a ideia é fazer esse resgate histórico, para também servir como modelo, como desejo de superação, e, ao mesmo tempo, perceber, assim, para aqueles que estão aqui. Porque o irmão Albano, né, que é o nosso diretor-geral, ele sempre diz nas certificações dos cursos profissionalizantes, este aqui é o livro dos 120 anos, mas agora vocês estão criando essa história do Pão. Porque cada um que passa aqui é o Pão, é a sua história. O Pão não sou eu, não é o irmão Albano, não são as coordenações, não são só os educadores. O Pão é esse conjunto de pessoas. Então, se vai bem, que bom, é um trabalho colegiado. Se não vai bem, a gente tem que ver o porquê não está indo bem. E esse projeto do Criança Esperança que foi contemplado era justamente isso, né? Fazer também esse resgate e melhorar alguns espaços. Porque o Pão, por ser uma instituição centenária, de ter prédios muito antigos, a gente precisa constantemente estar fazendo reformas, restauros em alguns casos, inclusive todo o espaço do acolhimento institucional do qual nós falávamos antes das casas, ele está passando por um grande processo de reforma, está ficando assim casas belíssimas, só que nos pegou bem no meio da pandemia, então a gente teve que meio que dar uma segurada na obra, porque também vai muito recurso financeiro para manter. E uma das propostas desse projeto do Criança Esperança, do qual a gente foi contemplado, é justamente tornar os espaços mais acolhedores, fazer com que os espaços aqui do CEP, sobretudo, possam ser espaços de aprendizagem profissional, mas também espaços de acolhida, onde as pessoas se sintam bem, se sintam à vontade, se sintam realmente assim abraçadas também pela instituição.
E aqui também já vai o meu reconhecimento a toda a equipe do CEP, que com muito empenho, né, com muito esforço, com muita dedicação. A sua maioria agora está trabalhando home office, mas mantém esse contato com os adolescentes, às vezes os adolescentes fazem contato com a equipe. O pessoal tem mandado também algum material de estudo, e isso tem trazido também a continuidade e a mantença desses vínculos. Que legal, parabéns aí para toda essa equipe. E vocês estão com quantos colaboradores hoje, João, mais ou menos assim? Nós estamos com todos 230 colaboradores contratados. Daí tem aproximadamente uns 85 voluntários e aquelas pessoas que são colaboradores do Pão que não estão diretamente trabalhando aqui no dia a dia, mas, por exemplo, como tu é uma colaboradora do Pão, né? Se a gente trazer nesse sentido, é uma pessoa que leva o pão além fronteiras. Então, são, acho que, milhares de pessoas. Por exemplo, a gente citava a Paim, são todos os profissionais da Paim que são colaboradores, mas contratados CLT são 235 e profissionais que trabalham como voluntários, em torno de 80 voluntários. Que legal. Sem toda essa equipe, esse rol aí de parceiros, de apoiadores, não tem como seguir adiante, né, João? E eu até quero que tu fale assim as formas de como as pessoas que estão nos assistindo agora, vou passar o endereço do site que é pãodospobres.org.br, ali tem os ícones das redes sociais, eles estão no Instagram, estão no Facebook, enfim, e como que as pessoas nesse momento de pandemia, eu não sei se vocês estão recebendo doações ali diretamente ou está sendo virtual, como é que as pessoas podem ajudar hoje? Sim, sim, Cris. Bom, a gente tem participado, né, de diversas campanhas de apoio, né, tem buscado conectar a instituição com outras frentes assim, de destinação. A gente continua com a captação via Funcriança, que, como eu citava, é o ponto mais forte. Então, as pessoas que querem acessá-las podem acessar o Funcriança e fazer essa destinação, que é a isenção de tributação do imposto de renda. Então, as pessoas físicas podem destinar até 6% do seu imposto devido, e as pessoas jurídicas, as empresas, até 1%. A gente tem disponibilizado uma conta, né, uma conta bancária, caso as pessoas desejem fazer algum depósito financeiro, isso também está ali nas nossas redes sociais. Quem mora aqui em Porto Alegre quer fazer a sua doação de alimentos ou material de higiene, a gente está aberto 24 horas nosso serviço, então as pessoas não precisam nem descer do carro, quem queira entregar, digamos ali, os seus alimentos, as suas doações. Então, nesse momento de instabilidade, toda ajuda ela é muito bem-vinda, né? Muito bem-vinda. Sim, com certeza. Que legal, João. A Ru colocou ali no endereço, pãodospobres.org.br. Eu quero só falar que a Ellen está aí, está acompanhando, batendo palminha, Simone Quadros também, outras pessoas que eu vi passar. Eu quero mandar um beijo, sinto saudades de todos e o convite para vocês virem, né, João? Que tu estava me prometendo vir para Garopaba há um tempão, não conseguimos ainda, né? Sim, sim, acho que essa dimensão do isolamento social que a gente tem se deparado, por um lado, a gente tem refletido cada vez mais a nossa vida, né? Ressignificado várias situações. Então, logo, logo a gente vai te visitar. E todas essas pessoas, eu não estou conseguindo acompanhar todos que estão entrando aqui, até porque está travada a nossa internet. Eu acho que a gente vai precisar fazer uma campanha para melhorar a internet do Pão. Quem é de internet aí, ó, não lembro mais os nomes, mas é vivo, claro. Aqui a gente tem a XPC, tem a Unifique, enfim, ó, se alguém. Aliás, a Unifique é uma das maiores hoje do Brasil. Ó, Unifique, Júlio, aqui de Garopaba, se quiser franquear lá uma internet bacana lá para Porto Alegre, tem, com certeza deve ter uma Unifique por aí, ó, quem sabe eu dou um toquezinho para ele, ele ajuda vocês. João, quero te agradecer muitíssimo aí tu ter brecado a tua agenda para nos atender, assim, tô bem feliz, emocionada mesmo. Vocês
como eu falei no início, fazem parte da minha vida, vou fazer sempre. Quando eu for a Porto Alegre, certamente eu vou aí de novo visitar vocês, né? Eu quero que tu mande um abraço bem apertado pro irmão Albano, que a última vez que eu fui aí ele não tava. Eu tava louca pra fofar ele, dar um abraço nele, ele não tava na fundação. Eu saí triste, voltei triste para Garopaba, mas não vai faltar oportunidade. Tu diz para ele se cuidar aí, em usar máscara e álcool gel e não sair para dar as caminhadinhas dele que ele dava. O irmão Albano é um exemplo de dedicação, né? O Cris está com seus 80, 83, 84 anos e com muita determinação. E como eu dizia, eu acho que o trabalho do Pão é um trabalho de equipe, né? A Simone ali coordenando toda a equipe do CEP, a Ellen, a Suzy e a Carla na área da comunicação, os demais coordenadores ali do acolhimento, o pessoal também do CAT. Então, eu acredito que o Pão tem tudo, sabe, para conjugar, como eu falava, esse verbo esperançar. E um dos testemunhos acho que o irmão Albano, ele traz isso com muita significância para as nossas vidas. Mas o importante, eu acredito que é isso. Acho que se uma palavra pudesse resumir essa nossa conversa e tudo que a gente tem vivido hoje, é conjugar a esperança, né, no verbo esperançar, e desenvolver muita alteridade, olhar o outro como o outro, com as suas angústias, com seus sonhos, com as suas expectativas, com as suas frustrações, e esse olhar muito atencioso, de fato, para as crianças, para os adolescentes, de uma forma geral, mas também em especial para esses que mais sofrem. Com certeza. Então, mais uma vez, pãodospobres.org.br, clica lá, segue nas redes sociais, no Instagram, no Face. Quem estiver morando em Porto Alegre, para o carro ali na portaria, 24 horas, deixa a sua doação, pode ser em dinheiro, em gêneros alimentícios ou em produtos, principalmente agora álcool gel, máscara, enfim, porque o atendimento lá nas casas de acolhimento continuam, permanece, é diário, é 24 horas, essas crianças precisam da gente. E a fundação como um todo, que participou do dia de doar, que vai ser dia 1º de dezembro, mas que fizeram o dia de doar agora, continuem, por favor, façam a sua doação, não importa se é R$1, são 5, são 10, a gotinha no oceano que a Madre Teresa falava que vai fazer toda a diferença, né, João? Sim, sim, com certeza. É aquilo que nós falávamos, né? Se aquele lema do pão de tempos atrás, salvando o mundo uma criança de cada vez, eu tenho certeza que a ajuda de cada pessoa é extremamente importante. Seja uma ajuda mais modesta, seja uma ajuda mais grandiosa, mas é esse trabalho de rede, né? Então, é dessa forma que eu acredito que a gente supera as dificuldades, e a rede ela tem um significado muito importante, aquela rede que protege, é aquela rede que acolhe, mas aquela rede também que nos faz ir para frente e buscar novos desafios, né? E o que a gente mais espera é a justiça social. Eu acredito que a justiça social, onde não falte a comida na mesa de cada um, onde nós não tenhamos mais crianças sendo violadas, onde a gente realmente construa uma humaneza do ser. Muito obrigado, Cris, por todo o teu apoio. Acho que a nossa conversa aqui foi muito solta, foi muito mais uma conversa afetiva do que uma conversa técnica. Eu acho que essa é a proposta também, é conectar as pessoas para aquilo que está se vivendo e, ao mesmo tempo, buscar essas saídas em conjunto. Então, gratidão, né? Gratidão por todo o teu apoio e essa disponibilidade. Imagina, conta com a gente sempre. Essa live vai ficar gravada para as pessoas. A gente falou bastante em números também, sim. A parte técnica tu detalhou bem, mas eu acho que, claro, a parte afetiva não tinha como deixar de ser. João, te agradeço muitíssimo. Vai tomar uma aguinha que tu tem agora uma live às 18 horas. Te agradeço. Dá um beijo no pessoal aí. Em breve a gente vai se ver fisicamente, tá bom? Fica com Deus. Beijo no coração de vocês. Beijão, Cris. Beijão a todos. Muito obrigado. Gratidão. Beijo. Ai, gente, que coisa querida, tô emocionada mesmo. Olha, Ellen, beijo. Carlinha, beijo. Simone, que estava aí, beijos. Passou tanta gente aqui, eu não. Ali Almeida, Tati Ávila, Aci Quadros, Silveira, deixa eu ver.
Ai, meu Deus, tanta gente. Beta Monteiro. Deixa eu ver quem mais. Ali Almeida. Aline! Agora que eu vi que é tu, Aline, Rafael. Ai, não vou conseguir falar todo mundo. Ai, coisa querida. Gente, muita saudade de vocês. A próxima vez que eu for a Porta, deixa passar agora essa loucura aí, né? Essa pandemia aí que a gente, se Deus quiser, vai poder se encontrar. Tá bom, gente? Clica lá no pãodosPobres.org.br, segue essa fundação aí que vai completar 125 anos. Beijo, Aline. E quem estiver em Porto Alegre, por favor, não deixa de passar ali na República, quase esquina ali a entrada com a Avenida Borges Medeiros ou Praia de Belas, bem ali no cantinho. Por favor, leva a sua doação, gêneros alimentícios ou produtos de higiene, principalmente álcool gel, máscaras ali para as crianças e para os colaboradores que estão lá no front. Gente, fiquem com Deus, se cuidem, que essa doença não é brincadeira, não é um resfriadinho aí, não, como falaram, né? Vamos abafa o gás, mas enfim, né? Por favor, se cuidem, fiquem fortes, que isso vai passar. Em breve a gente vai estar junto de novo, tá bom? Fiquem com Deus. Grande beijo no coração. Tchau, tchau, gente.